Paz do Senhor. Então, eu não sou acostumada a fazer isso, não. Mas eu sei que o Espírito Santo tocou no meu coração para eu subir aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, no ensino médio, eu conheci um então namorado que se tornaria o meu futuro marido. Naquela época, muito nova, eu não tinha na verdade, eu já conhecia a Deus, mas eu ainda não tinha um relacionamento profundo com Ele. Quando eu tinha 17 anos, a gente começou a ir na igreja e fomos. Porém, eu já me encontrava numa situação que eu estava morando com Ele. Então, eu estava, consequentemente, vivendo uma vida, digamos, em pecado. E diversas vezes, dentro da igreja, eu já tinha sido alertada que Ele não era o meu. E que Deus tinha me dado 2 caminhos. O caminho dele, que era, de alguma forma, me separar, e o caminho que eu estava seguindo. E que, de fato, eu tinha que me separar dele e seguir os caminhos de Deus. E, infelizmente, eu não escutei. Passaram alguns anos, eu comecei a faculdade, ele começou a prestar concurso para a Polícia Militar, e assim a gente foi crescendo junto. Ele foi formando nos cursos dele, passou até para o curso da Rotan, que era o sonho da vida dele, e eu consegui me formar na minha faculdade de Ciências Contábeis. Então, a gente decidiu se casar. Não sei que milagre, porque até então ele nunca quis casar comigo e era meu sonho. Eu pedi a Deus, eu só quero me casar, porque eu me casando, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou poder fazer o que o Senhor está me pedindo. Então, abençoa o meu casamento, quebrando o coração dele. Até quando a gente se conheceu, ele se dizia ateu, mas ele ia para a igreja comigo. Eu achava que Deus estava fazendo a obra no coração dele. E aí, a gente, por algum motivo, ele resolveu se casar comigo, porque ele já sabia que eu queria há um tempão. Então, em agosto de 2019, a gente se casou. A gente se casou apenas no civil. E foi o que eu achei que Deus queria para a minha vida. Foi onde eu achei que tudo estava se encaixando. Então, eu entrei no Ministério de Crianças da igreja, comecei a dar aulinha para as criancinhas. E estava ali assim, meio... Por mais que eu tinha resolvido essa parte da minha vida, eu ainda não estava num profundo com Deus, não ainda. Então veio a pandemia e a gente começou a brigar muito. E eu achava que o problema era eu, porque tipo assim, eu tinha parado de trabalhar presencial, começado a trabalhar em home office, e eu achava que por a gente estar convivendo muito, a gente tinha começado a brigar. E eu falei para ele, tipo, 7 anos que a gente estava junto, desde os 15, e isso eu tinha 23, se eu não me engano. 7 anos que a gente está junto, e essa brigalhada, não quero isso pra gente. Vamos dar um tempo, então. Eu vou para a casa de uma tia minha, eu fico um tempo lá, e você decide, o que você quer da sua vida, se você sentir minha falta. Eu não quero que você fique comigo por pena. Então, se você quiser que eu volte, a gente conversa. Eu saí de casa num domingo. Na sexta-feira, ele pediu que eu voltasse, porque dizendo ele que não sabia viver sem mim, que não queria viver sem minha pessoa. Beleza, eu voltei. Continuei seguindo a minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Começamos a fazer planos para comprar uma casa. E era uma casa linda, tinha um lustre na sala, a coisa mais linda, era meu sonho, assim. Era perto da casa onde minha mãe ia construir, era perto da casa da mãe dele, era perto de escola, perto de uma praça. Então, tipo, na minha cabeça, meu sonho estava prestes a ser realizado.
Por ele trabalhar na polícia, ele tinha um horário meio conturbado. Era tipo 24 horas por 72. Então ele passava um dia e uma noite fora de casa e ficava em casa 3 dias. E um certo dia, 2 dias antes da gente assinar os documentos dessa linda casa dos meus sonhos, ele me mandou uma mensagem da seguinte forma: a gente precisa conversar. Aí tá, tudo bem, o que foi? O que aconteceu? Ele falou assim, não, o que eu preciso te contar, eu não posso te contar por telefone, tem que ser pessoalmente. Aconteceu uma coisa muito grave, então. E isso era bem cedinho. E por Deus que tem na terra, nos céus, quando deu 12:00, veio na minha cabeça. Acho que foi o Espírito Santo. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo querendo me preparar de alguma forma. Ele engravidou alguém. E aí, eu pensei, eu não posso chegar acusando ele, né? Eu pensei nas 3 piores coisas. Ele engravidou uma pessoa, ele vai ser preso, ou ele gastou todo o dinheiro da nossa casa. E mandei essas 3 opções para ele no WhatsApp. É uma dessas opções aqui? Ele mandou uma carinha chorando e não me falou nada. Ele ia voltar para casa no outro dia de manhã. Então, eu passei a noite, juro, desejando que ele chegasse em casa e falasse que, sei lá, tinha gastado dinheiro, a gente dava um jeito. Que ele tivesse sido preso, mas traição não. Traição, para mim, era imperdoável. E quando foi 7 horas da manhã, mais ou menos, ele chega em casa. Eu já estava sentada na cama, morrendo de ansiedade. Ele chegou em casa, tomou um banho, sentou na cama. E eu lembro que eu ainda segurei na mão dele. Ei, tá tudo bem, a gente vai superar isso. Aí ele simplesmente me olhou para mim e começou a chorar e falou assim, quando você estava fora, eu fiquei com uma pessoa. E ela está grávida. Nessa hora, 1 milhão de coisas passou na minha cabeça. Eu chorei, eu xinguei, eu gritei. Perguntei, Deus, por quê? Eu fiz o que eu achava que era certo. Eu me casei, eu consertei a minha vida. Por quê, Senhor? E eu não sabia o que fazer exatamente naquele momento. E, eu estava 7 anos com ele, eu saí da casa da minha mãe para estar com ele. Então, eu não sabia viver sozinha. Mas a minha sorte é que, graças a Deus, eu tinha me formado. Então, eu tinha um emprego bom. E eu decidi ir embora. Na época, eu morava em Trindade. E eu fui parar lá no Novo Mundo para sumir, sabe? Eu não queria ver ninguém, eu queria só desaparecer, porque, meu Deus, a minha vida tinha entrado num buraco, não era nada do que eu queria. E foi quando uma amiga minha também, morava em Teresópolis, ela quis vir morar comigo, então me ajudou bastante. Essa amiga minha tinha um pastor na igreja de Teresópolis e ela me chamou um dia para ir lá. E eu muito conturbada, porque eu ainda pensava, Deus, eu casei, o Senhor quer mesmo que eu separe? Gente, hoje eu olho para trás e vejo minha inocência, né? O Senhor quer mesmo que eu separe? O Senhor fala que não é para a gente divorciar. Se o Senhor me falar que é para eu ficar, eu dou um jeito de perdoar ele. E aí eu lembro que eu cheguei para esse pastor, era a 2ª vez que ele tinha me visto na vida, e falei, pastor, tá acontecendo assim, eu tô me separando. Ele mal deixou eu terminar de falar. Ele falou, Andressa, na verdade ele não sabia meu nome. Você recebeu um livramento e foi um livramento de morte. E Deus manda te dizer que ai de você se você voltar. Porque se você voltar é porque você quer morrer. Porque o coração dele não tem perdão. O coração dele é matar ou matar. E se você continuar, você vai morrer. Graças a Deus, nesse dia, teve um romper. Desde aquele dia, eu nunca mais quis falar com ele. Bloqueei todo mundo da família dele.
E dei um basta. No domingo, a minha mãe me liga. Andressa, eu tenho uma notícia para te falar. Você quer saber? É do seu ex-marido. Eu falei, uai, mãe, já que a senhora começou. Então, a menina que estava esperando o neném, perdeu o neném. Então, o que eu tiro de conclusão dessa história? Teve que acontecer uma coisa tão grave para que eu pudesse estar no caminho de Deus. Quando, se eu simplesmente tivesse obedecido lá atrás, talvez as coisas não precisassem ser assim tão extremas. Então, a lição que eu deixo é que a gente obedeça mesmo a Deus. É claro que se passaram muitos e muitos mais problemas depois disso. Eu tive um momento de escuridão, de revolta, que eu não me orgulho. E graças a Deus, Deus buscou a ovelhinha perdida dele. E hoje eu estou aqui para dar meu testemunho. Graças a Deus. Hoje minha vida está completamente restaurada. Já se passaram 2 anos essa história. Eu lembro que eu virava e pensava, Deus, como eu queria que chegasse daqui 1 ano logo. Porque eu sabia que eu ia superar. Mas foi muito difícil. Mas eu sei que Deus estava cuidando de mim em cada detalhe. Em cada detalhe. Ele me livrou de cada laço. E Deus é fiel. E graças a Deus eu estou aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.